Olá, bem-vindos ao reporte mensal de maio do Azahed. Como de costume, vamos conversar um pouco sobre os acontecimentos relevantes no mercado externo, interno e depois falar como isso impactou nosso portfólio. Para começar a conversa, eu acho que vale a gente lembrar que no mês de abril a gente teve aquele anúncio do presidente Trump que ele chamou de Liberation Day e basicamente foi tarifar a níveis quase que absurdos aí todos os países do mundo. Depois disso a gente teve um movimento bastante agudo nos mercados em resposta a isso. E em resposta a esse movimento do mercado, o próprio presidente Trump começou já em abril a fazer alguns relaxamentos na postura de enfrentar todo mundo que ele tinha, né? Papel importante teve o mercado de juros vamos dizer, convencer o presidente a ser mais assim, suave na implementação dos objetivos de política externa que ele tem. E em maio a gente viu um desdobramento dessa continuidade, né? Uma continuidade dessa postura mais conciliatória. Tá? A grande notícia que foi um acordo que chegaram Estados Unidos e China para reduzir drasticamente os níveis de tarifas que haviam sido implementados. Tá? Isso foi feito de maneira temporária para permitir uma negociação de um arcabouço mais duradouro para frente. Tá? O nível em que essas tarifas foi colocado muito mais otimista, ou seja, mais baixas do que o mercado esperava, e o resultado disso aqui foi que a gente teve uma reprecificação bastante relevante aí nos ativos de risco de maneira geral. Tá? E eu acho que o mais relevante para tudo isso, né, foi que várias casas, né, parou de ser um consenso com as informações que a gente tem hoje de que a gente inevitavelmente está caminhando aí para uma recessão nos Estados Unidos. Tá? Várias casas como o JP Morgan, Goldman Sachs, que tinham isso, voltaram atrás dessa avaliação por causa exatamente dessa postura mais conciliatória aí do presidente. Tá? E junto com isso, né, no mês também a gente teve conhecimento de vários dados aí da parte de hard data, né, que são aqueles dados que não são pesquisas influenciadas por sentimento, né, são coisas mais dados coletados com um arcabouço um pouco mais robusto e que o Fed tem dado preferência para usar nas suas avaliações. A gente teve sinalizações positivas assim, de que o ponto de partida da economia americana estava bastante robusto. Então, por exemplo, se você for pegar a parte de consumo, né, a demanda final interna nos Estados Unidos, crescendo aí entre 2,5% e 3%, dependendo da medida que você olha, se é o trimestre contra trimestre ou ano contra ano, ainda ali no final do primeiro tri. Né? Então, assim, é um ritmo praticamente igual ao que a gente teve ali no final de 2024. Tá? Um ritmo saudável para a gente começar a fazer uma avaliação de como é que estava esse início aí antes do choque vir. Tá? Os próprios dados de mercado de trabalho também ainda não sinalizam que a gente está à beira de um abismo, como às vezes as avaliações, né, e essas reações mais apressadas aí aos acontecimentos levavam a gente a acreditar. Tá? E isso é relevante, né, profundo, aqui já pulando um pouco para a parte de implementação, porque a gente tem e construiu ao longo do mês uma posição aqui tomada em juros nos Estados Unidos. A ideia aqui não é necessariamente operar um pouco de política monetária, tá? Não é a ideia de fazer uma posição tomada porque eu acho que o Fed não corta juros ou porque eu acho que o Fed vai ter que subir juros. Não é esse o ponto, tá? Mas eu acho que quando você faz uma posição tomada, você precisa necessariamente ficar seguro em deixar de lado essa probabilidade de recessão, tá? Vou explicar um pouco mais para frente o racional dessa posição, mas dá uma tranquilidade para a gente ter visto aí que essa postura um pouco mais conciliatória do presidente e que os dados de partida da economia americana ainda sinalizavam uma economia bastante saudável. Tá? E a partir daqui, né, você parte de um baseline onde o mercado já tinha uma quantidade saudável ali de cortes precificados, né, insurance cuts, que a gente chama. É como se fosse o mercado colocando um prêmio de risco de cortes que o Fed poderia ter que fazer se o cenário começar a se deteriorar. Tá? A gente sabe, né, da função reação do Fed, que
tem um peso muito grande o comportamento de mercado de trabalho e que se isso começa a aparecer, ninguém duvida da vontade, da capacidade deles de agirem, né? Então o mercado entende que esse é o risco do ambiente econômico hoje, pela parte cíclica, e coloca um prêmio nesse sentido, tá? E aí, à medida que você diminui, né, a chance de precificação, de recessão, a precificação ela tem que acompanhar um pouco isso. A gente notou, de alguma forma, durante o mês, né, um alongamento do ciclo, né? Então você tirou um pouco dos cortes precificados para 2025 e jogou eles para frente, mas a gente entende que, à medida que as evidências se acumulem, que o impacto foi exagerado nas pesquisas de sentimento que a gente chama o soft data, e o hard data mostra que a gente ainda tem uma economia razoavelmente saudável, mesmo depois dessas incertezas estarem presentes na economia, a gente entende que o próximo movimento não é só você trocar de lugar dessa precificação de cortes, mas sim discutir o tamanho desses cortes que precisam ser colocados na curva, tá? Como eu disse antes, não é bem esse o trade que a gente tem aqui, tá? A gente está tomado numa parte um pouco mais longa da curva, e a ideia aqui, para mim, se você pegar uma média de uma medida de prêmio de risco, tá? Comparando uma Treasury de mais médio e longo prazo, como 10 anos, com a expectativa de juros de 12 meses, para pegar aí exatamente várias variáveis aí, como inclinação da curva e também essa questão de expectativa sobre oferta e demanda dos títulos públicos de dívida especificamente americanos, você faz uma média disso aqui desde 2007, tá? Para pegar vários regimes aí de tudo que a gente já passou nesse período, os Estados Unidos ele é basicamente o único país que está significativamente abaixo dessa média se a gente comparar essa mesma medida com outros países do G10, tá? E não é muito diferente daquela discussão do excepcionalismo americano que aparece em outros ativos, né? A gente vê isso, por exemplo, no dólar, que é amplamente aí, visto como sobrevalorizado, tá? E a bolsa que tem um múltiplo bem maior que as outras bolsas do mundo, tá? Na bolsa eu acho que tem uma questão específica, né, que os Estados Unidos sendo capaz de gerar ali uma coisa que nem outro país tem, né, que é a questão do AI, então talvez essa precificação seja mais fácil de justificar, mas eu acho que na parte da Treasury, né, e especialmente na parte da moeda, a gente tem aí um case onde as pessoas talvez comecem a repensar se precisam ter esse overweight, tá? E os Estados Unidos, né, esse ajuste, assim, só para vocês terem uma ideia, seria alguma coisa da ordem de 70, 80 bases se a gente fosse voltar aí para a média, tá? Sem necessariamente acontecer aqui alguma coisa de política monetária para isso, tá? E a ideia para mim é que eu acho que a gente está aqui num ambiente econômico que você pode começar a fazer os questionamentos sobre se de fato os Estados Unidos merece esse prêmio excepcional em relação ao resto, tá? Primeiro, eu acho que essa postura de confronto do presidente Trump com aliados é super contraprodutivo, tá? Porque no fim você pode até não precisar deles para fazer o crescimento dos Estados Unidos, eu acho isso debatível, mas os números de fato mostram os Estados Unidos como uma economia bem fechada, mas quando você pensa do financiamento do déficit público dos Estados Unidos, uma parte grande disso aqui depende do Tesouro lá vender treasuries para financiar esse gap, né, esse buraco. E uma parte grande dessas treasuries é comprada por estrangeiros. Uma parte aliados, outra parte não aliados. Então, quando você questiona, né, quando você tem uma postura de confronto, putz, será que o setor privado não fica um pouco assim? Putz, o europeu pensa, pô, será que de fato eu quero ficar financiando os Estados Unidos se ele tem uma postura que é tão ruim para o crescimento do meu país aqui? Ou pode ser uma escolha assim, putz, eu quero ter tanto do meu portfólio nos Estados Unidos, eu prefiro ter equity ou prefiro ter bond? Putz, equity tem uma história mais legal de médio e longo prazo, né? Parece que eu tenho bem mais dinheiro para ganhar aqui. Então eu vou reduzir bond para não ficar concentrado nesse país e posso continuar comprado em equity, faço um hedge cambial. Então eu acho que
a qualidade das decisões de política econômica dos Estados Unidos, eu até comentei isso aqui o mês passado, né? Fazer aquela regra super crua, assim, né? Praticamente uma coisa dividindo, né? O quanto você tinha de superávit por quanto que você tinha de déficit lá na balança comercial, cada país e implementar a alíquota deste jeito, entre outras coisas, né? Então você tem aí algumas decisões aí, por exemplo, sem nada muito claro aí de sustentabilidade fiscal. São vários, né, os motivos que a gente tem aí para questionar aí como é que vai ser essa demanda por Treasury no médio e longo prazo se a gente não tem um quadro recessivo claro. Tá? E aí eu acho que à medida que a gente saia dessa discussão do ciclo econômico, né, a gente consiga com os meses um acúmulo de dado que tire a gente dessa dúvida de, putz, será que a atividade vai embicar? Quando a gente conseguir entender com alguma clareza que não, aí eu acho que a gente pode ter aí uma reprecificação da Treasury, tá? E a gente pode ter aí uma coisa um pouco mais desse prêmio que eu comentei antes, trabalhando perto da média aí desse período de últimos 20 anos, tá? Os outros países, por exemplo, Japão, Inglaterra, Europa, Canadá, todos eles mais ou menos já trabalham por ali na média desse período referência, tá? Então, de fato, é uma coisa específica de Estados Unidos para acontecer. E eu acho que outro ponto, né? A gente, por enquanto, está navegando um pouco essas incertezas de crescimento sem ter que pagar nada de custo da parte de inflação, né? À medida que as tarifas já foram implementadas e que a gente já está vendo há alguns meses aí, naqueles PMIs, aquelas pesquisas de atividade mensais, a parte de preços subindo, em alguns meses a gente pode começar a ver isso aparecendo nos índices mais tradicionais de inflação que o mercado e o Fed olham, tá? E aí eu acho que aí a gente tem uma coisa um pouco mais clara, que o cenário para renda fixa lá fora está complicado, e essa função-reação do Fed, né, onde você está acostumado com aquele Fed que não tem problema de inflação e corta rápido quando acontece com um problema de emprego, dessa vez talvez não seja igual. Inclusive eu acho que é o sinal que a gente teve nesse mês, e o Fed mostrando que estava preferindo aguardar mais dados antes de se posicionar, tá? Então, não chancelando essa pressa do mercado aí de cortes, tá? É claro que, na minha opinião, vale pouco, né? Porque o Fed está fazendo isso num contexto onde os dados ainda estão bons, né? Se os dados piorarem, a gente sabe que eles não vão ficar se prendendo aos detalhes, né? Se a gente de fato não tiver uma piora aí da inflação, tá? O ponto é que, como a gente ainda precisa navegar por essa parte da inflação, eu acho que a gente tem as condições macro, se a gente não estiver caminhando por um ambiente recessivo, de fazer esse realinhamento de prêmios, que claramente é uma coisa específica de Estados Unidos aí para baixo, tá? Então, eu acho que essa é a coisa macro assim, mais clara que tem para fazer no mundo e é o nosso principal risco aqui no fundo hoje, tá? A gente tem uma posição tomada em juros nominal e a gente tem uma posição comprada em inflação implícita também, tá? Então são essas duas coisas, mas a ideia geral é a gente recompor os prêmios aí da estrutura termo da taxa de juros. Para Estados Unidos, eu acho que a gente teve vários outros eventos significativos no mês. A gente teve o rebaixamento da nota de crédito, né, pela Moody's. Chegou a fazer algum preço isso, mas eu entendo que a Moody's ela era a última das agências relevantes a fazer essa reavaliação do crédito dos Estados Unidos. E essa questão fiscal ela já é super sabida aí, pelos participantes de mercado, né? Implicação prática para isso, talvez alguma demanda menor por Treasury, se a gente tiver um rebaixamento adicional, poderia acontecer, mas eu acho que esse tipo de movimento ele é bastante gradual, porque ninguém sairia vendendo, tá? A gente provavelmente conseguiria aí um waiver como a gente viu, por exemplo, acho que foi o fundo de pensão de Singapura, que tem bastante Treasury, só poderia ter num certo nível de rating, e esse nível de rating com esse terceiro rebaixamento já está menor do que poderia, e ele pediu um waiver, né, uma exceção para continuar com as Treasuries
sendo elas dos Estados Unidos, né, um governo aí com a institucionalidade renomada, para conseguir aí continuar com essa carteira aí sem precisar vender às pressas o título. Tá? Outra coisa que eu acho, né, que aconteceu de relevante no mês, uma das cortes ligadas ao comércio nos Estados Unidos suspendeu uma parte das tarifas que o Trump implementou, dizendo que ele não tinha legalmente aquela autoridade para fazer naquele procedimento legal que ele fez as tarifas. Tá? O mercado entende que, putz, se você não deixar o Trump fazer desse jeito, talvez ele faça de outro jeito, que esse tema de tarifas é uma coisa que ele escolheu como instrumento de política. Então, tirando um pouco de ruído de como é que esse processo vai ser, também não teve grandes implicações para o mercado. Tá? Então, eu acho que, de novo, assim, o mais importante do mês para o mercado externo foi a gente conseguir um pouco mais dessa clareza de redução de expectativa aí em relação à recessão. Tá? E aqui no Brasil a gente teve também alguma emoção durante o mês. Né? A gente teve, além de toda essa questão do externo que eu falei para vocês, para lidar e absorver nos preços, a gente teve o nosso relatório aqui bimestral de despesas, né, fiscal, e de modo geral, assim, o governo tentou trazer para a gente uma coisa mais realista, tá? Então tirou lá várias despesas ali, várias receitas que a gente não acreditava, né, para colocar previsões ali mais dentro de coisas que a gente poderia acreditar. O problema é que quando ele faz isso, você acaba abrindo um rombo ali no orçamento que você precisa de uma nova receita crível, né, dessa vez, para cobrir. E a receita que o governo escolheu foi o IOF. Né? Então, IOF é a ideia de equalizar a alíquota entre várias modalidades. E aqui pegamos até remessa de dólares para fora, que pegou super mal, né? Ficou com uma cara de putz, não queremos que vocês mandem seus dólares para fora. Uma questão técnica de remessa para fundos de investimento, várias coisas ali que foram criticadas sobre IOF, sobre crédito. Então, o governo criou um ruído, né? E a gente criou um ruído tão grande que até o Congresso está se propondo a barrar, né? A propor um projeto de lei para barrar essas alterações que o governo fez. Tá? E agora a gente está aí com mais essa dúvida de como é que a gente vai, de fato, conseguir levantar essas receitas aí para cobrir esse rombo que a gente conheceu, né, entre aspas, aí, com esse realismo do governo. E mais um ruído aí, eu acho que para toda aquela alquimia ali da política. Tá? A gente já está partindo aí de um ponto onde a popularidade do presidente está um pouco alvejada aí pela questão do INSS. Eu tenho a opinião aqui de que essa questão do IOF pode ser que traga também algum ruído para a popularidade dele, tá, na margem. E vamos ver como o governo reage. Tá? É uma coisa que para a gente, assim, entender, né, a função-reação do governo com os níveis de popularidade e a proximidade da eleição é importante. Né? Então, a gente entende aí um pouco a ideia do ministro de tentar, em primeiro lugar, mostrar uma coisa mais realista e entender que isso teria um impacto positivo, mas eu acho que teve aí uma avaliação um pouco incorreta de como é que esse IOF ia ser recebido. Tá? Até o próprio presidente do Banco Central, né, o Gabriel Galípolo, veio a público falar que entendia que essa medida não poderia ser feita para arrecadação, né? Deveria ser preservada como uma coisa de regulação de crédito e tudo mais, que não foi feito. Na parte mais fundamental, assim, a gente teve dado de inflação que eu acho que foi bom, que vale mencionar esse mês, diferente de vários dados aí de inflação que a gente tem visto aqui no Brasil. Veio um pouco abaixo do esperado, mas eu acho que a grande notícia positiva foi a difusão, né, positiva. Né? Então, por exemplo, vários núcleos bem menores que o esperado, e a gente não consegue, vamos dizer assim, culpar uma categoria, falar, foi bom só por isso, se não fosse isso o resto teria sido ruim. Parece um quadro um pouco melhor.
O que deixa a gente com alguma ressalva na interpretação é que, se você olhar o todo dos dados, né, a gente ainda teve dados muito fortes aí de atividade econômica, de aceleração, inclusive, de mercado de trabalho. E aí você, quando junta todos os pontos, você acaba com um diagnóstico menos otimista sobre a capacidade do país de manter essa, por várias divulgações, né, esse quadro mais benigno aí de inflação, tá? Então, acabou fazendo pouco preço aí no mercado de juros, e a ideia aqui, para mim, é ainda meio em aberto se a gente vai ter ou não vai ter mais uma alta de juros aí na reunião de junho do Copom. Tá? Aqui no fundo, para Brasil, no Azahed, a gente não tem nada de risco muito relevante, tá? Na parte de juros. Em parte porque eu tenho essa ideia de que a gente pode ter um ajuste relevante de juros lá fora, então não faz sentido você ter juros em outros lugares no mundo se você imagina que a Treasury pode andar tanto quanto a gente imagina que pode andar, acaba machucando bem o resto dos outros ativos, né, de juros. E também porque a gente tem essa briga, né, entre fim do ciclo. Será que o Banco Central força um pouco a interpretação para eventualmente sinalizar que tem a intenção de cortar no futuro próximo? Ou será que ele vai seguir uma postura um pouco mais hawkish? Olhando o dado, né, assim, a gente está bastante incomodado ainda com o nível de estímulo que está entrando na economia com essas novas políticas do governo, né? Praticamente toda semana sai uma nova. E a atividade está bem forte ainda, né? Então, não é um caso muito claro aqui para a gente aplicar juros aqui no Brasil, tá? E eu acho que uma outra possibilidade, né, seria aplicar um juros um pouco mais longo para tentar pegar aí um horizonte mais eleitoral da classe, tá? E de novo, né, eu acho que entrar na frente desse movimento que a gente vê como possível de juros lá fora e tão longe da eleição assim, eu acho que não é uma coisa muito clara e com risco-retorno muito razoável para a gente pensar aí na janela que a gente usa aqui para investir no fundo. Tá? Então, Brasil, a gente está um pouco de fora na parte de juros, e uma coisa que a gente fez esse mês foi colocar uma operação de câmbio aqui, imaginando que o real pode ficar um pouco mais depreciado do que os patamares atuais mais para o fim do ano. E a ideia aqui não é apostar um movimento tipo o que a gente teve em dezembro do ano passado, tá? Eu acho que a realidade do dólar lá fora é muito diferente, então dificulta movimentos muito rápidos de depreciação do real, como a gente teve. Só para lembrar, em dezembro a gente teve aquele pico de estresse aqui no real, a gente bateu quase 6,30 antes do BC começar a intervir, né? Mas isso aconteceu num contexto onde o dólar estava bastante forte lá fora, não só com os nossos problemas internos aqui no Brasil, tá? E dessa vez, assim, eu acho que a gente tem talvez aí o fim de um ciclo de aperto, talvez alguma sinalização um pouco mais dovish aí mais para o fim do ano, que pode contribuir para uma taxa de câmbio mais depreciada, mas a gente tem sim, de um jeito mais vivo, todos esses riscos políticos, né, de abandono de meta, de mais medidas, medidas no sentido fiscais de estímulo, né, que podem fazer o mercado colocar algum prêmio aí e deixar essa taxa de câmbio mais perto de 6 para o fim do ano. Tá? Então, é uma coisa que a gente está fazendo aqui pensando com essa cabeça. Tá? Eu acho que estamos alinhados aí para os riscos aí do ciclo que a gente tem para o Brasil. E, bom, a gente tem outras duas posições, né? A gente tem uma posição de commodities, a gente está vendido em café e a gente está comprado em futuro de boi lá nos Estados Unidos, mas isso aqui são posições mais acessórias, assim, em termos de risco do fundo, elas são bem menores que essas outras aí que eu comentei com vocês. Bom, essa era a versão não resumida do que a gente fez no mês. Se ficaram com alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, pode ser através das plataformas ou dos nossos RIs.